quanto tempo você não anda numa Brasília? Olha, cara, eu chutaria fácil uns 25 anos. Tô com 40, eu lembro de andar Quem de tinha? Brasília quando eu tinha 15, 16, pô. Mas chegou a dirigir então a Não, Brasília? dirigi, nunca dirigi. Nunca roubou uma Brasília Nunca do roubei time? uma Brasília. Não. Na verdade, lá em casa, cara, a gente demorou a ter carro, sabia? O primeiro carro que minha mãe comprou foi um Chevette, muito velho, já na época já era velho, né? Já era, velho. Já era bem velho, se dava mais dor de cabeça do que resolvia o nosso problema, porque vivia parando na rua, aquelas coisas assim. Você nasceu aqui em Brasília? Nascido e criado, graças a Deus. Sou apaixonado pela cidade. Não saio daqui, já tive várias situações nas quais as pessoas dizem, pô, seria mais fácil se você morasse no Rio ou se você morasse em São Paulo e tal. E pra mim, assim, minha resposta foi sempre, cara, se depender disso, não vai rolar. Não que eu não iria, mas teria que ser algo realmente pra mudar a vida num nível que eu acho difícil de acontecer, né? Tocar no Iron. É tipo isso, aí você vai embora do país, né? Aí outra... O pessoal estranha muito quando eu falo, o cara é de Brasília e tal, o nego ainda acha que aqui em Brasília é meio faroeste, assim. Total. Tem ainda por incrível que pareça, né? Mais de 50 anos depois tem um preconceito, assim, de não tem nada o que fazer aqui, né? Aquela frase que a gente falava na adolescência, as pessoas acham que ainda é verdadeira, né? Pô, mas isso há 30 anos. Pois é. Pô, tem coisa pra caralho pra fazer, você tá louco? Mas assim, e quando eu falo que sou de Brasília, muita gente, por exemplo, de São Paulo acha que eu sou de São Paulo. Às vezes eu ponho um post divulgando aula de música, por exemplo, aí alguém comenta assim, poxa, essas coisas só tem em São Paulo. Você começou a tocar muito cedo aqui, né, cara? Você começou igual todo mundo em Brasília, violão embaixo do bloco? Total, é exatamente isso. Violãozinho embaixo do bloco, galerinha cantando. Beijar na boca, né? Que era a única forma de você pegar alguém. Foi a maior motivação, né? Eu falo até hoje, se eu não tivesse aprendido a tocar violão, eu acho que eu ia ser BV até hoje, cara. Ah, total. Ainda mais, não sei você, né? Mas eu era um adolescente tímido, assim, então a música... Eu era feio. Eu acho que eu era as duas coisas, na verdade. Mas... Não que eu tenha deixado de ser, era pior. Mas o que acontece é o seguinte, nessa época, né, em Brasília, eu peguei bastante daquela coisa do rock de Brasília bombando, né? Eu lembro de ganhar de Natal o primeiro disco, né, não CD na época, LP mesmo, de todos eles, Plebe Rude, Capital, Legião, né? Então nessa época, cara, realmente tinha menos coisa pra fazer em Brasília e eu acho que ter uma banda era quase uma moda, quase uma obrigação, né? Todo mundo tinha uma bandinha, né? Então eu comecei por isso, né? Eu acho que a gente viveu essa época aqui em Brasília, tinha isso muito latente, né? Essa coisa da... Pô, então, essa galera que é um rock filho do punk, né? Sim. Eles foram a tua base, assim, também? Já de tudo que foram. Incrível, né? Eu sou bastante eclético, assim, eu tenho as minhas preferências, obviamente, mas eu comecei na música por causa dessas bandas. E acabei entrando numa banda que aqui em Brasília já participava de uns festivais, era uma galera mais velha, eu sempre toquei com músicos mais velhos que eu. Então, eu gosto de me colocar nessas situações nas quais eu sou exigido, né? E acabo tendo que melhorar, que aprender por conta disso. Então, esses caras eu conheço até hoje e a nossa diferença de idade não é grande, é 3, 4 anos, mas quando você tem 15, é um absurdo. Quem tem 20 é um adulto, né? E você é um moleque, então era essa a minha... Então eu comecei a tocar com essa galera, a banda chamava Edris. E aí a gente, participou de vários ficos, né? Que era o festival do Objetivo, cara. Putz, eu participei de um fico também. Participou também? Pois é, a gente ficou em terceiro em um, ganhou o melhor arranjo no outro. Aí teve um festival no Gran Circular, Festival Estudantil de Música. Caralho, velho, que foda. Tocamos 2 vezes lá também. Eu, moleque, né? Você tinha que pedir. Os caras tinham que ir na minha casa falar com a minha mãe pra deixar eu sair à noite pra ir tocar e tal, aquela coisa assim. Como é que foi o convite pro Angra? O Angra... Você já era fã da banda, já acompanhava, enfim, amigo dos caras também? Sim. Na verdade, assim, eu muito tempo tinha uma banda aqui em Brasília chamada Cálice, né? Que a gente chegou a tocar... Que até hoje tem um fã-clube que não abre mão, né? Não, a gente vai voltar aí, uma hora a gente volta. E essa banda tocou com o Angra em várias situações, né? Eu tenho uma escola de música aqui também, acabei organizando alguns workshops com alguns músicos e a gente acabou ficando amigos, assim, né? Em dado momento, fui convidado para tocar com o Edu Falaschi no Almar, que é a outra banda que eu toco. E isso me aproximou ainda mais, eu acho, das pessoas e tal. Sou amigo do Kiko também. E agora, com essa ida do Kiko pro Megadeth, né, eles
ficaram naquela, o que a gente faz? A gente dá um tempo para ver o que acontece, a gente segue tocando com a banda, e decidiram por não deixar a banda parada, né? Obviamente com o apoio do Kiko nessa decisão e tal. E agora, perto do Rock in Rio, né, houve um convite formal mesmo, a gente sentou, conversou, definiu como tudo seria. E estamos lá, né? Uma nova fase aí. Legal. Muito feliz, Foi anunciado no palco, né? Deve ter sido do caralho Rock in Rio, isso. no palco, né? Acho que assim, acredito que tenha sido o ponto alto da minha carreira, né? Porque eu já toquei no Rock in Rio outra vez, em 2013, com o Almar. Mas tocar de novo, né? Em 2015 com o Angra, né? Um show lotado, assim, um show emblemático, né? Porque o show de 2013 do Angra também não foi um show legal, foi um show muito criticado por problemas técnicos. E ali era tipo o ponto de virada deles, né? Era a hora de mostrar que dá certo. Isso, exatamente. Então foi, cara, foi um momento muito especial mesmo, assim, único. Quem é a sua... Quem é o melhor guitarrista do mundo? Eu não tenho. Eu não tenho. Não, mas se fosse Romário. Pô, tirando eu, né? Não, é assim, cara, eu tenho alguns guitarristas que cara, são tão. Música é uma coisa muito louca. São tantos estilos, tantas formas de tocar cada um dos estilos. E, pô, tem muita gente boa, cara. Então eu sempre cito o Greg Howe, sempre cito o Steve Vai, o Joe Satriani, de uma certa forma, que na época os caras despontaram de tal maneira que era muito improvável que você fosse um guitarrista de rock e não se influenciasse por esses caras, né? Se você não fosse músico, você chegou algum momento a pensar em outra carreira, fazer outra coisa da vida? Sim. Eu gostava, quando eu era moleque, eu gostava muito de desenhar. Então, aí tinha aquela coisa assim, você gosta de desenhar, então arquitetura é um bom curso, né? Não sei se tem tanto a ver assim, né? Porque eu gostava de... Você é jornalista, né? Você gosta de falar, então você é jornalista. Não, cara. Eu sempre gostei de artes marciais, sempre gostei de luta. E treinei várias coisas e tal, e assim, aprendi... Ainda luta hoje? Eu luto ainda hoje, assim, como hobby, assim, né? Mais pra manter a forma física. Mas eu sou faixa preta de taekwondo, né? Só que eu não tenho em mim... Talvez eu poderia ser um professor de artes marciais, alguma coisa assim, mas eu não tenho... Acredito que eu não tenho o que é necessário para ser um competidor, assim. Para mim era muito difícil competir, sabe? Eu acabava ficando muito preocupado em me machucar, preocupado em machucar o outro, né? Eu acho que para você ser um competidor... Você segurava a mão? Você segura a mão, você fica com medo de bater na cara, sei lá, umas coisas assim que os caras que são lutadores mesmo não têm. Os caras estão nem aí, querem te dar uma porrada. Mas você sabe que tem? Né? Tem, né? Eu entrevistei o Lyoto Machida. Sim. Mas o Lyoto é exceção, cara. O Lyoto e ele fala que ele segura a mão. O Lyoto é quando ele tá lutando com um brother, ele segura a mão. O Lyoto é um lorde. Não, beleza. Ele segura, eu já vi várias vezes. Já vi situações que ele parou ali, o cara caiu, ele armou pra bater, mas não, né? Mas o Lyoto, cara, pra começar, ele é exceção já. Ele é um cara, você vê as entrevistas dele, é um cara família, é um cara... Agora a galera, de maneira geral, é um pouco mais assim... Mais bruto mesmo. Mais bruto mesmo, entendeu? E pra mim sempre foi difícil. Eu lembro que... Cara, eu lembro que eu tinha os meus amigos, né? Eles ficavam contando os dias, assim, pô, sábado tem campeonato e tal. E eu era o contrário, eu ficava, putz, sábado tem campeonato. Eu ficava preocupado, né? Medo, né? Assim, até o negócio das mãos também, que eu já tocava guitarra profissionalmente, né? O cara, pô, e se quebrar um dedo meu, né? Então, tinha um monte de coisas que passavam pela minha cabeça e nenhuma delas era, pô, que bacana Evolutar, entendeu? Quantas horas de ensaio? Por dia? Cara, eu toco todo dia pelo menos umas 2 horas hoje. Malhando mesmo? Tocaria mais, mas não dá tempo, né? Lógico, tem dia que não dá tempo de você pegar no instrumento, mas eu tento ter uma rotina. Assim. Ainda é trabalho tocar, não? Tipo assim, vou lá ensaiar, que bosta. Às vezes sim, porque é do caralho você subir no palco e tocar, mas a parte da preparação nem sempre é divertida, né? As pessoas acham assim, mas você trabalha com música e tal. Tá bom. Você não trabalha, né? Pô, para, né? Você deve ver isso também, não? Com certeza. E você tem que ter uma certa disciplina, né? Assim, você tem música pra tirar, você tem prazo pra entregar a gravação, você tem... E às vezes você não tá inspirado, às vezes você tá cansado, às vezes você, sei lá... Não, e num dia ruim você tem que tocar bem também. E ainda tem que tocar bem no dia ruim, né? Aquela coisa. Porque ainda mais... de cabeça sobe no palco. Total. Ainda mais quando você... Essa linha que eu segui na música, porque tem a música entretenimento, que não que a gente não faça também, mas existe um pouco o Angra, o Almar e tal, tem essa coisa um pouco dos músicos serem referência e tal,
Então se você toca bem, você meio que não fez mais que obrigação. E se você toca mal, no dia, tem aquela coisa assim, pô, esse cara aí não é isso tudo que falam não, né? Tem essa... Fala que é classic rock, fala que é um cara que entende de música. Exatamente. E você acha que se não fosse Brasília, a estrutura da cidade, você teria estudado tanto música, você teria corrido tanto atrás ou a cidade facilitou? Eu acho que a cidade facilitou, eu acho. Eu acho que assim, tanto essa coisa... Cara, Brasília é uma cidade que... Olha o tanto de músico bom que tem em Brasília, né? Para uma cidade da idade que é, e para uma cidade que até pouco tempo atrás não era assim conhecida por ter muitos espaços para se apresentar, é muita gente boa, cara, em todas as áreas, do jazz, do choro, blues, rock, metal, qualquer área que você falar, tem algumas pessoas que estão em nível nacional, sendo referência em nível nacional com relação a isso, né? Quem é o melhor músico nacional? Músico, assim, de maneira geral? Guitarrista. Guitarrista, cara... Ixi, eu vou ter que citar alguns, né? Eu não consigo escolher um, né? Chimbinha. Chimbinha, pronto. Existe a hashtag Chimbinha é maior que Marcelo Barbosa. Eu tô ligado nessa hashtag aí. Então, cara, eu fico com medo de citar uns nomes e depois esquecer alguém e ser injusto, né? Assim, mas olha, em termos de exposição mesmo, né? A gente tem hoje simplesmente o cara brasileiro que entrou no Megadeth, que é uma das maiores bandas de metal do mundo, né? Então não tem como você falar da guitarra brasileira hoje sem falar em Kiko Loureiro, né? Se não tem... Fica difícil você também não falar em Eduardo Danui, que foram dois caras que dentro do rock, né, dessa coisa da guitarra virtuose, né? Tô sendo específico porque se a gente for para outra praia, você tem Pepeu Gomes, você tem Armandinhos, né? Robertinho de Recife, toda uma galera que veio antes. São caras extremamente reconhecidos lá fora. Pra caramba! E aqui dentro é capaz do Pepeu andar aqui e ninguém parar ele na rua. O Pepeu, cara, eu acho que o Pepeu ainda é bastante conhecido porque teve uma fase muito forte com ele. Fase baby do Brasil ali, né? Isso, exatamente. Ser um homem feminino. Eu sou amigo do Pepeu, né? Então eu sei, eu vejo inveja isso. de você agora. O cara é foda, eu acho ele foda. Não, ele é foda, ele é gente boa pra caramba. E você acha, isso acontece também muito com metal, né? As bandas brasileiras de metal, sim, né? Vou pegar as duas maiores, acredito, sim, que é o Angra e Sepultura, que são enormes lá fora, sim, né? Você vai na Europa, tem... Uma vez eu vi uma entrevista do Herbert Viana, disse o seguinte, que ele uma vez estava andando numa ruela na Alemanha, sim, e viu pichado no muro, Sepultura. E ele falou assim, cara, nunca Paralamas vai estar aqui. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Cara, o Sepultura, não tem nem o que falar, né? Assim, porque o Sepultura ele conseguiu uma abertura grande também, até nos Estados Unidos, que é muito difícil bandas de fora fazerem sucesso lá. Várias vezes eu vou para os Estados Unidos, quando eu falo que sou do Brasil, o pessoal pergunta do Sepultura. E o Angra, tem uma história, Japão, Europa, muito forte também, né? Por que você acha, então, que tem esse reconhecimento lá fora e não aqui dentro? Será que é só porque canta inglês? Ou cantar em inglês já é um resultado disso? Eu acho que é o seguinte, cara, não é porque canta inglês não, porque um monte de banda canta inglês e não tem esse resultado, né? Acho que para começar, ambas são bandas de metal, cada um no seu estilo, com uma forte influência da música brasileira, mesmo no metal, né? Digamos assim, a coisa rítmica, e querendo ou não, pra gente que está acostumado com isso, é muito normal, você ouve aquilo ali, talvez você não perceba, mas pro metaleiro gringo, é um som muito diferente, ele ouve aquilo e fala, nossa, muito único, que interessante, muito único, né? Então eu acho que se eu tivesse, obviamente isso aqui é uma viagem minha, né? Mas se eu tivesse que dizer qual foi o elemento principal para essas duas bandas terem despontado fora do país, é essa coisa do som ser único, do som ter uma impressão digital ali que você tem outras bandas de metal no mundo fazendo som interessante, tocando bem pra caramba, mas que não tem esse elemento. Que legal demais, Marcelo. Opa! Brigadaço, cara. Eu que agradeço, acho demais esse programa. Valeu demais. Obrigado você. Legal, muito bom. E ainda não pegamos a chuva, né? Pois é, tá só ameaçando, né, cara? Daqui a pouco... Eu acho que vai cair um pedaço, pelo jeito que tá o céu aí.